Falamos do Verdão, agora é hora de falar do rubro-negro. O Alexandre Senechal chega para trazer as informações do Furacão, que já tá focado no clássico de domingo. É verdade, TT, e desde depois da partida do Internacional, porque a gente vai ouvir agora as respostas de perguntas pro goleiro Bento e pro atacante Agustin Canóbio, que voltou a jogar, né? Entrou no segundo tempo da partida contra o Internacional, fez até um bom jogo, perto do que ele vinha atuando nas últimas partidas, né? Mostrando que quer de novo a vaga no time, mas o assunto depois do jogo do Inter já era o Atletiba, né? Pouco se falou ali da vitória, primeira vitória do Atlético fora de casa no Brasileirão, 2-0 sobre o Inter. Falou-se muito do Atletiba este que será realizado no Dia das Mães, e o goleiro Bento espera dar um grande presente para sua mãe. Acredito que essa vitória que a gente teve deu moral pro jogo de domingo. Acredito que vai ser um jogo difícil dentro de casa, mas a gente vai fazer nosso dever. Tenho certeza que vamos sair com a vitória para alegrar minha mãe, que tenho certeza vai ficar muito contente. E mandar um beijão para ela, que o filhão dela tá dando conta do recado. Vamos colocar de novo, né? A gente tem um probleminha de áudio ali. Não tá certo? Ah, foi? O pessoal em casa o pessoal em casa ouviu, gente que não escutou. Isso, Perdão, desculpa, gente. Achei que a gente não tinha escutado também. O Bento quer dar um presentão pra mãe dele, né? Falando sobre esse clássico Atletiba. E o Bento lembrou de situações que o Atlético vem vivendo em Atletibas, principalmente no ano passado, quando nos 2 jogos do Brasileirão o Furacão venceu as 2 partidas, as 2 por 1-0, tanto no Couto quanto na Arena, e as 2 com o gol no finalzinho. O Bento espera que o Atlético se apoie nesse retrospecto positivo do ano passado para vencer o clássico mais uma vez na primeira partida do Brasileirão entre as 2 equipes em 2023. Pois é, foram 2 vitórias, espero repetir mais uma vitória dentro de casa para a gente seguir somando esse campeonato brasileiro, que é muito importante para gente. Tá aí o Bento, que deu sua primeira assistência como profissional na partida contra o Internacional, né? Uma bola lançada pro ataque, um lindo domínio do William Bigode, toque de cobertura no goleiro Kehler para decretar a vitória do Furacão lá no Beira-Rio contra o Colorado. O Atlético, que tem um retrospecto recente, o Bento falou um pouquinho disso, eu vou também dar os números aqui. Nos últimos 11 jogos contra o Coritiba, apenas uma derrota pro Coxa, derrota essa que aconteceu lá na semifinal do Paranaense do ano passado e que valeu pro Coritiba a classificação, né? O Coxa venceu na Arena por 2-1, uma grande partida do LF Manga, depois empatou no Couto por 1-1, acabou indo à final do Paranaense e acabou campeão paranaense, o time do Alto da Glória. Depois disso o Atlético teve 3 jogos com Coritiba, 2 vitórias no Brasileiro e o empate na primeira fase deste Paranaense deste ano. Nos últimos 11 jogos, só uma derrota do Furacão pro Coxa, essa derrota que eu falei agora há pouco, né, no Paranaense do ano passado na semifinal. Então o Atlético tem bons números aí contra o Coritiba na sequência. No retrospecto recente, perdão. Quem também falou sobre isso, sobre o clássico contra o Coritiba, foi o Agustin Canóbio, ele que entrou na partida contra o Inter e quer recuperar o seu espaço no time titular e pensa em atuar novamente no clássico deste domingo. Todo jogador de futebol quer jogar um clássico. Sempre está isso de o clássico não se joga, se gana. Bom, a gente vem bem, tem que estar por um caminho correto. E acho que agora vamos estar todos à disposição. Os companheiros que quedaram lá descansando, acho que vão ter mais pernas para poder jogar e poder ter essa qualidade. Hoje não estava David, Fernandinho, Rómulo, muitas pessoas que são importantes para todos nós. E bueno, vai ser um clássico, não se sabe como vai ser, mas se tem que dar tudo para ganhar e para disfrutar com a torcida nossa. Assim que vamos jogar para eles, para nós e para a família. E aí, opa, quase escapou aqui o papo do Fica fazendo fofoca no intervalo? É verdade. O Rogério não viu o sinal de 5 segundos aqui e tava falando aqui, não parou. E eu trouxe também uma resposta do Canóbio que o Dalk vai gostar muito, falando sobre a posição que ele prefere atuar. Ele que tem entrado como ponta esquerda, né? A gente, na avaliação, inclusive a gente já falou bastante no bate-pronto aqui, a avaliação do Dalk, é que na ponta direita ele rende melhor. E ele falou que pra ele pode ser até na defesa, viu, Dalk? Não tem problema, joga onde o Paulo Turra quiser. Não, eu donde toque, seja por fora, por centro, esquerda, direita, lateral, zagueiro, donde eles considerem que posso aproveitar minha oportunidade, vou deixar tudo. Eu sou uma pessoa constante, cabeça dura. Voy a tratar
de recuperar mi posición, sea donde sea, dar lo mejor de mí, eso siempre falo. Mi familia dio esa enseñanza para mí. Y como falei anterior también, entrenamiento, más entrenamiento. Esa es el resultado de toda a vida, ¿no? Acho que se você treina, dá o melhor de você, vai ter seu prêmio. Aí o Canóbio, né, falando que quer recuperar a posição como titular no Atlético, independente de onde o Paulo Turra ou escale. O Atlético, como eu disse no primeiro bloco, terá a volta de Fernandinho e Davi Terans ao time titular e um provável time do Atlético, ainda esperando algumas respostas aqui, a gente segue apurando, né, para saber como foi o treinamento de hoje, mas pode ter o Bento no gol, com o Kelvin na direita, a zaga com o Pedro Henrique, o Thiago Heleno e também o Fernando na lateral esquerda, já que o Pedrinho tá afastado, e já eu vou falar aqui no bate-pronto sobre a situação do Pedrinho e do Brian Garcia, dois jogadores citados na segunda fase da operação penalidade máxima, que treinam em separado no CT do Caju. Mas repetindo, então, Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e o Fernando na esquerda, Eric com Fernandinho voltando ao meio, e aí as dúvidas a partir do ataque. Vitor Roque será titular no ataque, mas o Paulo Turra pode ter um time com o Christian e Terans, Christian como foi entrando bem na partida contra o Internacional, um time que já foi utilizado na Libertadores, em confrontos também grandes como contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então o meio campo com o Eric, Fernandinho e o Christian, e aí Davi Terans como um ponta direita no início do jogo, o Vitor Roque, e mais dúvidas do lado esquerdo do ataque. Tem Thiago Andrade, tem Pablo e o próprio Agostinho Canóbio, que falou aqui agora no microfone da Jovem Pan News, disputando essa posição. O Atlético terá esse tabu, né, contra o Coritiba. Esse tabu não, mas esse retrospecto bom, recente, 11 jogos, apenas uma derrota contra o principal rival aqui do estado, e a confiança tá em alta, como os jogadores falaram mesmo, querendo mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, dessa vez no clássico contra o Coxa. O Atlético, estavam falando sobre isso até antes das sonoras, né? Que em qualquer circunstância o Atlético seria favorito hoje, mas por ser um clássico, talvez não. As coisas se equiparam muito em questão até de vontade, né? Porque, como diria o Jardel, né? Clássico é clássico e vice-versa. É do Jardel essa, do Mirandinha? Eu acho que é do Jardel essa. O Jardel tem boa parte das pérolas, né, do futebol. Enfim, o grande ponto é que o Atlético é um time muito mais preparado, né? Só que é o que e principalmente jogar em casa, né? Vai ser um ambiente hostil pro Coritiba de novo, porque a última vez que eles se enfrentaram foi naquela situação toda da briga, em que o jogo não terminou, né? Tudo bem que faltava pouco tempo, mas o jogo não terminou. Muita gente expulsa, muita gente julgada depois, né? Ou tanta gente que pegou suspensão bem grande: Manga, Pedrinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Fabrício Daniel, que estava no Coxa na época ainda. Então, assim, vai ser um clima bem difícil, assim, no geral, pro Coritiba, principalmente hostil, e o Atlético tá na dele. O Atlético tem que fazer a lição de casa, né? E é como se fosse um jogo normal, só que daí tem o plus de ser um clássico, e por isso que os ânimos se exaltam um pouco mais, né? Mas o Atlético vem de uma vitória convincente contra o Internacional, só que o Atlético precisa evoluir muito. Todo mundo fala, Dalk, que clássico não tem favorito. Neste momento, pelo momento que o Atlético vive, o Atlético é o favorito? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tudo bem que clássico não tem favorito, eu acho que, por isso que eu falei que dentro de um clássico as coisas se equivalem muito na vontade e até na pressão que é o jogo, porque o Atlético jogando, sei lá, contra qualquer um, contra o Botafogo, por exemplo. O Botafogo é líder do campeonato, mas é só um exemplo, tá? Vai jogar contra o Botafogo, não tem uma pressão tão grande, né? O Atlético vai tentar fazer o trabalho de casa, como tem feito no Brasileiro até aqui, vencer os 2 jogos que teve em casa e vai fazer o resultado. Agora, quando um clássico, os ânimos se exaltam muito mais. Então é por isso que tem essa velha máxima de que clássico não tem favorito, né? Mas eu não concordo tanto assim, porque apesar das coisas se equivalerem na vontade, o Atlético é um time muito mais bem construído do que o Coxa. Então não adianta, você colocar hoje, sei lá, pra mim é clássico, né? Coritiba e Paraná, Atlético e Paraná. Você vai dizer que porque é clássico pela história, né? Claro que os momentos são absurdamente diferentes. Mas só que daí você vai dizer que porque é clássico não tem favorito?
Não, pô, qualquer um seria favorito hoje contra o Paraná, que vive um momento muito difícil da sua história, né? Assim como o momento do Atlético é muito melhor do que o do Coritiba. O Coritiba passa por uma troca de treinador recente, o Coritiba ainda não se encaixou, o Coritiba vive a maior seca de vitórias da sua história, são 11 jogos em sequência. Verdade. É muita coisa, sabe? E pro torcedor do Coritiba... Tudo pra ganhar o clássico, né? Pro torcedor do Coritiba... Cenário todo pra ganhar o clássico, né? Tanto é que o errado, Zago não escondeu que pro Coxa é o jogo mais importante do ano. Não, mas pro torcedor do Coritiba vai ser aquele negócio. Pô, esse é o jogo pra recuperar. Só que pro torcedor do Atlético, esse jogo não é pra É perder. obrigação. Isso não pode perder. Exatamente. Então, é pô, obrigação. E você acha que os 1.600 torcedores do Curitiba que vão poder estar no estádio de alguma forma vão fazer alguma diferença pra, sempre pra faz, torcida cara. do Coxa? Pro time do Coxa, Cara, perdão. sempre faz no geral, assim, porque uma coisa é você entrar num ambiente que é hostil, né? Em que vai ter a torcida só do time mandante, né? Isso eu estou falando em qualquer situação, qualquer jogo, tá? Não só num clássico. Mas por ser um clássico, pelo Coritiba, no início da década de 2010, ter esse histórico de ganhar vários jogos na Arena da Baixada, né? A torcida do Coritiba se anima mais estando lá, né? Só que, pô, você trouxe essa informação, nos últimos 11 jogos... 11 jogos, uma vitória do Curitiba. Uma vitória do Coritiba. Tinha vencido então lá na mudou primeira fase do completamente. Paranaense de 2020 e venceu o confronto da semifinal na Arena, jogo de ida no Paranaense do ano passado. Esse jogo inclusive que você citou agora, 4x0 pro Curitiba 4x0 no pro Coritiba, foi o último jogo antes de paralisação pra pandemia. Foi um jogo já sem torcida. Que o Atlético jogou com um time bem alternativo. Era um time de aspirantes, né? Tinha Sim. até alguns jogadores que, Sim, até que o Matheus hoje são Salles fez titular. gol naquele jogo. Aham. E o o- Kelvin, por exemplo, jogou aquele jogo. O Julimar tava no banco, o Reinaldo foi titular. Alguns jogadores que fazem parte do elenco hoje. Mas um time de aspirantes completo Total. Lá no Couto Pereira. O Ale trouxe a entrevista do Bento falando, né, de jogar o Atletiba do próximo domingo no Dia das Mães. Aí eu tava lembrando aqui, porque a gente tem sempre vários clássicos, né, épicos de Páscoa. Tem sempre os Atletibas em algumas datas. E eu lembrei aqui que no ano de 2013... o Atletiba caiu exatamente no domingo do Dia das Mães. E foi a final do Campeonato Paranaense. No Couto Pereira, o Atlético saiu na frente e aí com 2 gols do Alex, o Coxa virou esse jogo 3-1 e foi campeão paranaense. O do Atlético foi do Hernani. E por coincidência, Contribuição do Vanderlei, né? eu até entrei aqui agora pra procurar mais detalhes desse jogo, que eu lembrava que a final de 2013 havia sido no domingo de Dia das Mães. E foi exatamente no dia de hoje. Dia 12 de maio. Nossa, que coincidência, hein? Exatamente. Então, 10 anos depois, a gente volta a ter mais uma vez o clássico Atletiba no Dia das Mães. Mas Curiosidade boba. Sabe onde tá o Hernani? Tava no Parma. Não tá mais. Ele é do Parma, mas ele tá emprestado pra Redina, da Itália. Olha só, eu não sabia. Ele era camisa 10 do Parma, inclusive. Tá jogando Série B italiana. Hein, Dalk, mas você deu muitos argumentos pro Atlético ser muito favorito na partida de domingo. Você consegue ver essa partida ou a questão do clássico equilibra bastante ali o favoritismo? O Atlético é favorito, isso sem dúvidas, porque o momento é muito melhor. Pelos últimos jogos que teve entre Atlético e Coritiba, o Atlético levou a melhor em boa parte deles, né? Ano passado no Brasileiro ganhou os 2, por exemplo. Mas todos jogos equilibrados, né? Jogos equilibrados. Todos. Né? Independente de momento. Levou os 2 com 2 gols nos finais dos final, jogos, sim. né? Só pra você ter uma ideia, Dalco, desculpa te interromper. Nesses 11 jogos que o Atlético só perdeu um pro Coritiba, foram 6 vitórias. Todas por um gol de diferença. Sim. Não teve nenhum 2x0, 3x1, entendeu? A própria vitória do Coritiba foi por um gol de diferença. 2x1, Também. 2 gols do Manga. É verdade. Né? No Arena da Baixada ano passado. E daí o jogo da volta foi equilibrado e empatou 1x1. Né? Que parecia que seria mais tranquilo pro Coxa. O Coxa no comecinho do jogo já sai na frente de novo com o gol do Manga. Né? E daí o Pablo empata. Poxa, teve um jogador expulso no Teve início do jogador segundo expulso, tempo, né? exatamente. E aí o Atlético dominou o segundo Foi o tempo, Porfírio, o Pablo inclusive, não empatou foi? por... Ah, não, do Não, Porfírio. o Porfírio não tava A expulsão do Porfírio foi no Brasileiro. Te Contra o digo Atlético. já. contra o Atlético. O jogador Atlético. expulso foi o William Enfim. Farias. William William Farias, exatamente. Cometeu um pênalti e foi expulso. É. E ali Isso. o Atlético empatou Ele já e tinha pressionou amarelo, até o final do já jogo. tinha amarelo, leva o segundo cartão amarelo. Só pra finalizar aqui, eu consigo ver hoje o Atlético favorito, porque o Atlético é um time muito mais bem construído do que o Coritiba. Só que aí que entra um grande ponto que eu venho falando sobre o Atlético. O Atlético hoje, ele está dependente em muitas situações da jogada individual do Terans, ou do Vitor Roque, ou do Vitor Bueno.
E o Coritiba hoje, ele não tem nem isso. Porque se ele entrar da maneira que entrou, por exemplo, contra a equipe do Vasco ontem, quem é que faz a jogada individual? Você não tem um jogador tão qualificado para decidir um jogo. O Terence consegue decidir um jogo. Agora o Bosquilha, que conseguiria decidir um jogo, aberto pela ponta direita, não vai fazer nada. Né? O Marcelino Moreno pode decidir um jogo. Então eu vejo hoje o Atlético mais preparado, o Atlético é mais time, é natural, é só ver a diferença entre os dois elencos, entre o que o Atlético vem conquistando e o Coritiba tá brigando, né? Então eu vejo sim o Atlético favorito nesse caso. E é